Olá, companheiros, olá, companheiras do canal Sem Censura. É com um prazer enorme que eu venho hoje gravar esse vídeo aos companheiros. Ontem já publiquei no blog a respeito desse assunto e é importante ressaltarmos o evento, o acontecimento de ontem. Ontem, a segunda turma do STF julgou o processo que envolve a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. E era a Lava Jato de um lado, comandado pelo juiz popstar Sérgio Moro, e do outro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Só para os companheiros terem uma ideia, todos aqueles que se envolvem na campanha do presidente Lula, como foi o caso do Jackson Wagner na Bahia, sofrem com a perseguição da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, ele insiste em não ver, ocultar crimes cometidos pela cúpula, pela alta cúpula do PSDB. Nós temos e-mails do FHC pedindo dinheiro a Marcelo Odebrecht para o seu Instituto FHC. Mas, como ele sempre fala, isso não vem ao caso. Agora, todos que estão em volta ali do presidente Lula, todos que estão lutando pela democracia, ele inicia uma perseguição vexatória. Um juiz completamente partidário. Basta os companheiros verem as fotos dele com políticos do PSDB. E ontem, a segunda turma do STF julgou a questão desse processo da Gleisi, que vinha se arrastando por 2 anos, e o resultado foi nada mais, nada menos que 5-0. Né? Todos os ministros do STF foram obrigados a reconhecer que não tem provas contra a presidente do PT. E os ministros que votaram a favor da absolvição da presidente foram o Celso de Mello, o decano Celso de Mello, o próprio Fachin, né? Foi um voto surpreendente, porque eu achei que ele votaria contra a presidente do PT, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio de Mello, né? Gilmar Mendes. Os 5 reconheceram que não tem provas contundentes que impliquem numa sentença condenatória à presidente Gleisi Hoffmann. O que eu quero chamar a atenção é que agora o STF está abrindo os olhos para o que realmente significa essa Operação Lava Jato. O arbítrio cometido durante todo esse tempo, como por exemplo a questão das conduções coercitivas, que também foi derrubado por 6-5 no último dia 14, na semana passada, em que por 6 votos a 5 foi decidido que as conduções coercitivas também não seriam mais permitidas, porque ficou comprovado que, constitucionalmente falando, isso viola os princípios básicos do direito humano, dos direitos humanos. Então, essas 2 derrotas foram importantes para mostrar que o Sérgio Moro, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair do seu pedestal. Porque a única preocupação dele é em aparecer, em mostrar que ele é o baluarte da luta contra a corrupção. Quando, na verdade, se ele estivesse realmente lutando contra a corrupção, ele prenderia tucanos, ele investigaria o Fernando Henrique Cardoso, porque no caso do Fernando Henrique Cardoso nós temos provas, tem e-mails do próprio Fernando Henrique Cardoso pedindo dinheiro, mas como ele adora falar, isso não vem ao caso. Mas eu quero chamar a atenção dos companheiros para um caso muito importante, muito sério, que vai acontecer no dia 26 desse mês, na próxima terça-feira.
No dia 26 será julgado também pela segunda turma o habeas corpus do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E também será julgado pela segunda turma. Repito, a segunda turma nós temos o Fachin, né? Nós temos o Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, nós temos o Gilmar Mendes, né? E nós temos juízes que estão comprometidos com a Constituição, né? E o importante que a gente tem que ressaltar é que há uma grande possibilidade dessa segunda turma derrubar mais uma vez essa aberração jurídica que é a prisão do presidente Lula. E os jornais já começaram a campanha contra esses juízes da segunda turma. Por exemplo, hoje o jornal o Globo e o Valor Econômico, que pertencem à família Marinho, concederam 2 páginas ao ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que tentou, de uma certa maneira, salvar o Sérgio Moro da vala de descrédito que a Operação Lava Jato se encontra e evitar que a Suprema Corte conceda liberdade ao presidente Lula. Nós temos que ficar atentos porque essas 2 páginas ficou evidenciado que o objetivo claro e sucinto da grande mídia, e a campanha vai se iniciar com certeza principalmente por parte da Rede Globo, é para evitar que o Ricardo Lewandowski, que é o presidente da segunda turma do STF, ele conceda esse habeas corpus ao presidente Lula. Então, recapitulando, nós temos Ricardo Lewandowski, que é o ministro, é o presidente da segunda turma, Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. E o interessante é que dentre esses 5 ministros, 4 votaram a favor do habeas corpus preventivo, que infelizmente, quando ficou 5-5, a presidente Carmen Lúcia, ligada ao presidente ladrão e ligada aos golpistas, acabou votando contra o habeas corpus, o que culminou na arbitrária prisão do presidente Lula. Enfim, o que eu quero dizer é que a esperança está renovada e acreditamos sim que temos a possibilidade de vencer no próximo dia de 26. E temos que ficar atentos, utilizar as redes sociais e denunciar o que a Globo faz, denunciar o que os golpistas estão arquitetando para impedir que o presidente Lula alcance a sua liberdade e que essa prisão arbitrária seja revogada. Mas 2 vitórias foram importantes essa semana e 2 vitórias que mostram que a Lava Jato está chegando ao final e com Sérgio Moro caindo em descrédito. Porque todas as pesquisas que são lançadas mostram que o Sérgio Moro, que antes era considerado um herói nacional, agora ele está sendo considerado um juiz completamente parcial, um juiz que está atrelado aos interesses dos golpistas e que por baixo daquela toga tem a camisa escrito PSDB, né? Então, vamos comemorar, é uma vitória importante. Gleice ficou comprovada que ela é honesta, que ela não promoveu nenhum ato ilícito, nem ela e nem seu marido, mas muito pelo contrário. Ela, tal como a presidente eleita pelo povo Dilma Rousseff, são inocentes e a nossa presidente continua firme e forte defendendo a liberdade de Lula e a volta da democracia no nosso país. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, porque estamos atravessando um momento sério no nosso país e o dia 26 será um dia em que poderemos contemplar a liberdade do presidente Lula. E é que eu sempre falo com os meus companheiros. Eu tenho certeza que o Lula, quando ele sair da Polícia Federal em Curitiba, ele não vai pegar o carro dele e ir para o aeroporto e de lá ir para São Bernardo do Campo. Eu tenho certeza que ele vai sair da prisão, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser abraçar companheiro por companheiro que está
lá no acampamento Marisa Letícia. Porque esse é o presidente Lula. Esse é o Lula que nós conhecemos. Um Lula, um presidente ligado à grande massa e ligado ao grande povo. Continuemos a luta, continuemos firme, porque essas duas primeiras vitórias foram batalhas que foram vencidas, mas a guerra ela ainda continua até outubro, quando o povo brasileiro, as camadas mais pobres da sociedade, vai colocar o presidente Lula no lugar que ele merece, que é no Planalto Central, governando esse país para os mais pobres. Um grande abraço a todos, saudações, firme na luta e rumo à vitória. Até breve.